E aí, final do ano chegando, já estamos em setembro de 2023 e você não conseguiu cumprir aquela promessa de que iria ler a Bíblia toda neste ano. Meu irmão, eu sei como é difícil e por muitos anos eu fiz essa promessa para mim mesmo, dizendo que esse ano eu vou ler todas as Escrituras, eu vou ler toda a Escritura. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia e passava ano, chegava no meio do ano e eu não tinha lido. Graças a Deus eu consegui ler a Bíblia toda em um ano e eu vou te dizer como você pode começar a ler as Escrituras. Então, fica até o final do nosso vídeo e roda a vinheta! Pessoal, brincadeira, nós não temos vinheta, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não sou pastor, eu sou Alexandre Luiz, produtor do canal, e esse é o menor canal de teologia do YouTube. E se você quer aprender conosco, o nosso objetivo é trazer uma linguagem que a pessoa, o crente mais leigo, possa entender, sem toda aquela linguagem técnica, teológica, com aquelas palavras em latim, em grego, em hebraico, enfim. Meu amigo, se você quer começar a ler as Escrituras, eu te aconselho, comece a ler a Bíblia por uma história que lhe interesse. Uma coisa que eu nunca entendi quando as pessoas me falavam, irmão Alexandre, quando você for ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia por João, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de Marcos, comece a ler a Bíblia por Atos. Eu ficava, meu Deus do céu, por que eu tenho que começar a Bíblia pelo Evangelho de Marcos, pelo amor de Deus? Se o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Então, eu trouxe essa estratégia para mim e talvez sirva para você. Comece a ler a Bíblia por uma história que você goste. Se você gosta da história de Moisés, comece a ler a Bíblia pela história de Moisés. Aonde? Lá em Êxodo. Gosta da história de Jó, comece a ler a Bíblia por Jó. Se você gosta da história do rei Davi, comece a ler a Bíblia no livro de 1 Samuel. Por quê? Porque assim você começa uma leitura que vai te dar interesse. Eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis. E aí eu li Gênesis, Êxodo, Levítico. Eu parei, porque começou a falar de lei, tabernáculo, côvado, distância, isso, aquilo e tal. Perdi o interesse. Então, o que eu te aconselho a fazer? Começa a ler para uma história que te interessa. Eu gosto muito da história de Jesus. Eu já li todos os evangelhos, os 4 evangelhos, várias vezes, porque a história de Cristo é uma história que me interessa. Então, se você gosta da história de Jesus, comece a ler a Bíblia pelos evangelhos. Eu te aconselho a ler, caso você comece por Jesus, a ler o evangelho de Lucas, porque ele vai falar do nascimento de Jesus. E aí, depois de Lucas, você pode ler Mateus, Marcos e João. E aí, continua o livro de Atos, termina todo o Novo Testamento e aí vai lá para o Antigo Testamento. Por quê? Quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver muitas palavras assim, muitas frases assim. E cumpriu-se o que foi dito pelo profeta. Tananã, tananã, tananã. E cumpriu-se o que foi dito pelo profeta. Tananã, tananã. Ou seja, você vai querer saber quem é esse profeta e aonde ele disse isso. E aí você vai lá para o Antigo Testamento, para encontrar as referências do Novo Testamento que você acabou de ler. Ou seja, uma história vai te levar para outra. Se você começa a ler por Davi, você vai começar por Samuel, e aí você vai conhecer a história de Saul e depois Davi. Quando Davi morre, você vai para Salomão, e você se interessa a conhecer a história dos reis de Israel, e aí você conhece toda a história de Israel até o cativeiro na Babilônia. Quando chegar no cativeiro, você vai ler o quê? Daniel, Ezequiel e Jeremias, porque você vai se interessar pelo cativeiro da Babilônia. E aí, depois do cativeiro, você vai para Esté, porque seria praticamente o último livro da cronologia bíblica do Antigo Testamento. E aí, depois que você... Tá vendo que Davi te fez chegar até Esté? E aí, depois que você lê Esté, você vai para onde? Para Jó. Porque é o livro que continua depois de Esté. Jó, e depois você vai ler os Salmos, Provérbios e tal. E aí, depois que você leu toda a história que te interessou, que você gostou, aí sim você pode ir lá para o Gênesis, ver aí toda a história do início da humanidade, do início do povo de Israel, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e assim você lê toda a Bíblia. Meio desorganizado, meio assim, meio tal, mas você lê toda a Bíblia. E aí quando você terminar essa leitura desse jeito, aí sim, no outro ano você começa uma leitura bíblica do começo de Gênesis até Apocalipse, seguindo aquela cronologia de leitura bíblica. Tá bom, pessoal? Eu espero ter lhe ajudado, eu espero que o nosso canal possa lhe trazer vídeos de utilidade pública para o povo cristão. Se você gostou da minha dica, se você gostou do meu vídeo, dos nossos vídeos do nosso canal, se inscreve no nosso canal, desculpa.
dá um like no nosso vídeo e comenta aqui embaixo, nos comentários, qual a história bíblica que você gostaria de começar a ler. Ah, Alexandre, eu quero começar a ler por Davi, quero começar a ler por Salomão. Escreve aí nos comentários e assim nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Tá bom? Que Deus te abençoe e até mais. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém.